Tudo bem, tudo ótimo. Tudo breu aqui, vou para um lugar mais clarinho. Não é mesmo? Você está na penumbra. É. Eu vou agora acompanhar vocês, mas eu vou para o carro. Estou zarpando daqui, espero que o link não caia. Se cair, eu entro novamente. Entra de novo. Dudu, eu quero que você me ensine a pular corda, meu. Tá saindo cedo, Muglio? Tá desmotivado? Dudu, eu quero que você me ensine a pular corda, Mancebo. Sério. Pular corda é legal, viu? Vamos falar, eu salvei um negócio teu, mas eu nunca pus em prática. É legal, dá para pular na quarentena também. Não, você vai me ensinar. Pode deixar. Tá chegando a Helena também, seu Mário Mindel. Quem? Helena. Conhece a Helena? Conheço. Então tá bom, entrou agora. A NET, tô vendo aí. Então, Agora Lígia Pacheco. é que tem... Oi, Lídia. É que tem... Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Rosana entrou também, Mindel Ciamar. Rosana. Ah, Rosana. Certo. Eu não consegui mandar para... Ela vai chegar daqui a pouco. É o pai de Elias e a mãe de Elias, né? A Denise está adorando ver vocês. Olha, Denise! Vem para cá, vem para cá, vem mais para cá. Olha lá. Oi, tudo bem? O Elias não está. Ela quer ver o Elias. Complicado, né? Complicado. Trazer o Elias até aqui é bem complicado. Parabéns para vocês pelo lançamento do livro. Obrigada. Mas esse cenário tá bonito, hein? O quê? Esse cenário verde. Florido. A irmã da Babi. Estou enxergando tão bem que eu achei que fosse uma horta. Não, não é. Tatiana, né, filha? Ah, essa daqui. Ainda não. Tatiana não entrou ainda, hein? Você acha? Já. Tá chegando o Anselmo. Acho que até chamado por cada um assim de começo, acho que tá bom. Acho que não vão se sentir muito pressionados. Vou fazer minutos, 19h10. Podemos marcar para 19h15 começar, né? Até agora já estamos com 14 pessoas, Mindel. Nossa, bastante, hein? Legal. Já está sendo um sucesso, olha. 14 pessoas. Cadê a Tatiana? Helena, você não pode mandar do seu para a Karina? Mandar o seu convite para a Karina? Quer que liga para ela? Não sei se ela está dando janta para as crianças. Vou ligar para ela. Você só manda o convite para ela e avisa, tá bom? Tá bom, tá. Mina, e a Tatiana, onde está? Oi? Cadê a Tatiana? Onde está a Tatiana? Estou anunciando o livro. Cadê o livro? Eu quero saber do livro. Tem que ver lá um negócio. Eu desliguei. Peraí, eu desliguei o fogo. Senta você aqui. Só não está saindo na televisão. Gente, vamos começar? Muglius, parabéns, Muglinho. Sim? Muglio, Sérgio Luiz. Na verdade, hoje é para cantar o parabéns só. Se der tempo, a gente vai falar do livro. Sérgio Luiz fez aniversário... É um chamado que tem mais a ver com... Ontem. 40 e 14 anos.
Mindel, então se você e o seu Mar quiserem começar, né, Juliana? Acho que poderia já tem 14 pessoas. Realmente a Tatiana nem tentou entrar ainda. Tem 14 links, não quer dizer 14 pessoas, Marcelo. Aqui em casa são 3. Ah, bom, verdade. Boa, boa. Pode ter quase 1000 pessoas assistindo, é verdade. Aqui nós somos em 22. Isso. Estou ouvindo chamada de Gisele. Não sei se é a nossa Gisele, se é a Gisele lá. Mancebo, vamos pedir para as pessoas, quando a Mindel começar a falar, botarem no mudo para não ter os Isso, perfeito. Os sons ambientes, né? Pedir para cada um desligar o microfone, por gentileza, para todo mundo poder escutar a Mindel e o Ciomar. Oi, Silvia, bem-vinda. Silvia também entrou. Mas eu queria falar. Secretária de Sérgio. Depois vai ter tempo de falar, Além. Eu queria ter o direito de expressão. Depois vai ter. Vai ter. Bom, você fala para mim quando eu começar que eu começo. Tá faltando. Por gentileza, a Rosana podia, por gentileza, desligar o microfone e ok. A Juliana e eu. Daniela. Que é Daniela Baixos. Não conseguimos falar com a Laura, né? Certo. Então eu posso começar, Mancebo? Pode começar, Mindel. Todo mundo escutando. Tá bom, gente. Então é o seguinte, boa noite. Meu nome, caso vocês não saibam, meu nome é Mindel Boniac e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para fazer o lançamento do nosso segundo livro, Educando Crianças e Jovens no Século XXI, Bem-Estar e Criatividade na Infância e na Adolescência, certo? Esse livro foi escrito por mim e pela Juliana, que está aí, Juliana Oliveira, com o apoio de Ciomar Boniac, como não podia deixar de ser. Aliás, sem o Ciomar, acho que dificilmente sairia esse livro, né? Nós optamos por fazer esse lançamento apresentando um resumo das principais ideias contidas em cada capítulo do livro. Vou ler o que a gente fez, porque assim a gente pode entender melhor o conteúdo do livro no tempo que a gente dispõe. Eu vou fazer a leitura da primeira parte, mais ou menos em 20 minutos, e a Juliana vai apresentar a segunda parte sobre criatividade, escrita por ela. Após, deixaremos um tempo para as perguntas, né, que vocês quiserem fazer, certo? Então, oi, Isis. Boa noite. Oi! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Isis, nós estamos pedindo a gentileza agora que a Mindel vai falar, de fechar o microfone, cada um que entrar, para a gente escutar melhor. Obrigado. Bom, quando a gente fala em educação, o que nos vem à mente é que educar é muito sério. E é sério mesmo. Escrever sobre educação, mais sério ainda. Mas, por incrível que pareça, quando a gente começa a pensar em escrever, quando nós começamos a pensar em escrever esse livro, nós não pensamos dessa forma. Nós nem pensamos se seria de educação. A nossa mente estava voltada para a psicologia positiva, que vocês sabem que a gente gosta muito, né? O objetivo e o seu propósito. A psicologia positiva, no final, é aparentemente muito simples. Martin Seligman, um dos autores mais importantes da psicologia positiva, Bem-Estar, disse que o ser humano deve florescer. Para florescermos, segundo a psicologia positiva, temos que ter autoconhecimento. Esta é conseguida se conhecemos as nossas forças de caráter pessoais e estas se originam nas virtudes. Isso que eu falei tão rapidamente, as forças de caráter, as virtudes, o autoconhecimento, foi rápido agora, mas na realidade demorou anos
até se construir como uma teoria. Tudo estava sendo descoberto. O autoconhecimento, segundo a psicologia positiva, as forças e as virtudes. Mas não se preocupem, esses são os 2 primeiros capítulos do nosso livro, e lendo-os vocês entenderão tudo. No capítulo 3, falamos sobre as emoções positivas e as forças de caráter ou forças pessoais. Elas são traços morais, podem ser adquiridas e desenvolvidas. Todos nós possuímos forças pessoais que podemos exercitar todos os dias, no trabalho, no amor, no lazer e na criação de filhos. Exemplo de forças de caráter: fé, bom humor, religiosidade, responsabilidade com o futuro, gratidão e muito mais. Segundo a psicologia positiva, elas são 24, e conhecê-las, identificar quais são as mais fortes em você e usá-las diariamente nos principais setores da sua vida é o principal caminho para o florescimento. As emoções positivas são sentidas quando a criança é estimulada a aplicar suas forças pessoais na realização de atividades do dia a dia. Se você identifica atividades que fazem a criança se sentir bem, encontre uma forma de encaixá-la em suas vidas o máximo possível e encoraje a desfrutar dos seus resultados. O outro lado das emoções positivas são as emoções negativas. Que bom a criança perceber que tem as duas e que deve saber reconhecê-las, nomeá-las e saber falar com elas. Devemos ensiná-las a lidar com as emoções negativas e encorajar a prática das emoções positivas. É para ser capaz de conseguir ter uma alta incidência de emoções positivas em suas vidas, crianças e jovens precisam ser resilientes. E assim chegamos no capítulo 4, a importância da resiliência. A boa educação, tanto em casa quanto na escola, deve contribuir para a formação de pessoas resilientes, pessoas capazes de enfrentar criativamente a vida, saber superar obstáculos e resistir perante adversidades sem se estressar. Cada pessoa já nasce com uma certa tendência para ir em determinada direção, mas essa tendência pode ser muito influenciada pelo ambiente que a criança cresce, os modelos que ela tem em casa e o tipo de educação escolar que recebe. No capítulo 5, falamos sobre otimismo, pessimismo e catastrofismo. Situações adversas todo mundo vive, mas a maneira de vivê-la difere de família para família e de escola para escola. Imaginemos uma família com tendência ao pessimismo, nervosa, impaciente, e uma escola onde as situações de vida não são analisadas nunca. O que isso pode gerar na criança? Angústia, com certeza. Imaginamos a mesma situação enfrentada pela família com otimismo e encarada pela escola como momentos de reflexão e de conversa. O que teremos? Uma criança acostumada a enfrentar os fatos da vida com otimismo, aprender a pensar e, o melhor, aprender a pensar antes de decidir. Podemos perceber que otimismo e pessimismo são hábitos de pensamento que as pessoas aprendem quando crianças. E temos também o catastrofismo, que é quando o pessimismo se exacerba. O catastrofismo envolve um histórico de aprendizagem. Em determinado momento da vida, a pessoa aprendeu a catastrofizar. No capítulo 6, falamos sobre as habilidades de enfrentamento. As adversidades da vida pedem de nós que as enfrentemos. E essa é mais uma habilidade que temos que aprender a desenvolver. As habilidades de enfrentamento das situações adversas pelas quais temos que passar e que envolvem pensamentos e ações que usamos para lidar com uma situação ameaçadora. De uma maneira geral, tomar decisões é difícil para todos, porque envolvem consequências, boas ou más. Mas somos educados para pensar
sobre as situações que se nos apresentam. As decisões ficam mais fáceis. E é isso que mostramos no capítulo 7. No capítulo 8, falaremos das habilidades sociais. São aquelas que nos permitem conviver em sociedade. Esse aprendizado começa na infância com a família e depois em outros ambientes como vizinhança, creche, pré-escola e escola. Esse aprendizado depende das condições que a criança encontra nesses ambientes e influi sobre a qualidade de suas relações interpessoais futuras. Convém alertar para o fato que, apesar das grandes mudanças tecnológicas que estão acontecendo, as habilidades sociais serão muito importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas no século XXI. As habilidades sociais são 7, e elas são descritas uma a uma e realmente valem a leitura. Autocontrole e expressividade emocionais, civilidade, empatia, assertividade, fazer amizades, solução de problemas interpessoais e habilidades sociais. No capítulo 9, fala de relacionamentos positivos na infância e na adolescência, e o foco é mostrar como as crianças se beneficiam dos relacionamentos positivos com os adultos. No capítulo 10, falamos sobre a importância de estabelecer significado e propósito com crianças e jovens. A importância desse assunto é que, para viverem uma vida que vale a pena e serem felizes, as pessoas precisam enxergar significado e propósito na vida, para, consequentemente, florescer. Isso começa desde cedo. Significado de vida é aquilo que você acredita ser profundamente o mais importante para a sua vida. E propósito é o que move as suas ações. É quase como um objetivo de vida. Acreditar em algo profundamente dá sustentações às ações do longo prazo. E o mais importante disso tudo é que começa com as ações mais simples e básicas da vida. E, em conjunto com a família e a escola, vai se ampliando pela vida fora. Tomemos como exemplo uma menina que está com 4 anos e gosta da escola e quer ser uma boa aluna. Uma menina de 4 anos pode ter propósito e pode ter significado. Nesse momento, o seu significado de vida vai ser uma boa aluna. Se os seus pais ajudarem a alcançá-lo, deverão estabelecer com ela vários propósitos. Ela precisa aprender a acordar no horário, tomar um bom café da manhã, escovar os dentes e lavar o rosto, se pentear, se vestir, arrumar a sua mala e estar pronta no horário para ir à escola. Isso tudo sem ser um estresse para a família. Ela tem que ter a responsabilidade, tem que ser propósitos seus e não da mãe e não do pai. O capítulo 11 fala sobre conquista e realização. Parecem semelhantes, mas tem uma diferença essencial no contexto educacional. A conquista geralmente, mas não sempre, beneficia especialmente o indivíduo que a realizou. Elas englobam as notas altas, os prêmios por mérito, as medalhas esportivas, tudo que é sucesso. Em contrapartida, a realização é quando uma pessoa faz algo que beneficia a si mesma, os outros e o mundo à sua volta. As conquistas são muito boas, porém as escolas deveriam ter mais espaço para as realizações. E chegamos no capítulo 12, um dos meus preferidos, aliás. Ajudando crianças e jovens a construir o próprio caráter. Pais educadores têm papel fundamental no desenvolvimento do caráter dos seus filhos e alunos. No entanto, no fim das contas, as crianças e os jovens são responsáveis pela construção do seu próprio caráter. O fato é que melhorar o caráter requer intenção, esforço e luta. Parte do caráter vem da observação de modelos positivos e da experiência de ser tratado com amor e respeito. As pessoas têm que ser educadas sobre o desenvolvimento do seu próprio caráter desde a infância. Deb Brown, autora de Caráter em Crescimento, lecionou em Jardim da Infância por 21 anos.
A maioria dos seus alunos vinha de famílias desagregadas. Ela ensinou-lhes a mensagem do caráter. Brown teve um aluno chamado Cody, cujo pai estava preso por assassinato. O menino estava ansioso para visitá-lo no Natal. Após as férias de fim de ano, Cody veio falar com a professora e disse: "Sabe, professora, eu estava pensando no meu pai. Agora sei, se ele tivesse assistido às suas aulas, não estaria onde está agora. Ele teria tomado decisões melhores." E chegando finalmente ao assunto do momento, o capítulo 13, a tecnologia. Está sendo muito debatido atualmente o uso intensivo da tecnologia por crianças e adolescentes. Eles passam cada vez mais tempo usando smartphones, acessando as redes sociais, brincando com jogos eletrônicos, conversando com amigos e pesquisando diversos assuntos na internet. Não preciso falar isso para vocês, vocês sabem muito bem disso, né? Pais não podem se omitir. Tudo começa com eles. Afinal, quem dá de presente o primeiro celular? Só que teria que vir com um manual de instruções de como usar de forma adequada e proveitosa. E, finalmente, o último capítulo, o 14. Ele fala de um distúrbio denominado dislexia. O que observamos é que existe pouca informação sobre o assunto. E, consequentemente, temos muitas pessoas que não o conhecem e têm que lidar com pessoas que têm dislexia, e isso gera tratamento preconceituoso. Trouxemos informações sobre o assunto e queremos mostrar que a dislexia é somente um distúrbio de aprendizagem e como tratado. Preste atenção, no livro cada capítulo é introduzido com uma charge. No capítulo 14 tem uma charge que ilustra a dislexia. Preste atenção nesse capítulo. Precisamos mudar essa forma do disléxico se ver. É muito triste a maneira como ele se vê. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, conforme nós fomos terminando os capítulos desse livro, percebemos que todos contribuem para o aprendizado das habilidades que são necessárias, agora mais do que nunca, para uma sociedade do futuro que não é mais o futuro, é o hoje. O Fórum Mundial Econômico, em seu recente estudo sobre o futuro do trabalho, relatório de 2018, prevê que nos próximos 5 anos, 75 milhões de empregos desaparecerão, mas também que 133 milhões de empregos novos aparecerão. No entanto, esses novos empregos requererão, em 2022, novas habilidades, entre as quais destacamos a criatividade, a iniciativa, o pensamento crítico, a persuasão, a negociação, a atenção aos detalhes, a resiliência e a flexibilidade. As escolas terão que mudar o seu currículo e os pais terão que procurar escolas que formem realmente o seu filho e não somente o preparem para o vestibular. Mas um bom começo é ler esse nosso livro. Nós e a psicologia positiva estamos no caminho certo. E agora eu passo a palavra para a Juliana, que vai falar sobre a parte 2 do nosso livro, Criatividade. E depois a gente abre para perguntas. Alguém quer... Tá bom assim? Sim, eu acho que sim, Mindel, tudo bem. Eu vou falar rapidamente. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Juliana Oliveira, né? Eu trabalhei com o Silmar e com a Mindel nesse livro. E uma coisa que a Mindel não citou explicitamente, mas que eu acho que é importante, quando eles me chamaram para trabalhar, ajudar eles a escrever esse livro, né? Eles queriam falar, né, Mindel, acho que você concorda comigo, diretamente com pais e professores, né? A ideia desse livro, o mote dele é realmente falar com pais e professores sobre a educação de crianças e adolescentes, ou de crianças e jovens, né? No século XXI, do ponto de vista do bem-estar, que é essa parte que a Mindel falou, tá? Que é a primeira parte do livro, a maior parte do livro, e do ponto de vista da criatividade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa segunda parte, tá? Que contém 6 capítulos,
que falam sobre a criatividade e por que a gente queria, o seu Maria Mindel, né, quiseram incluir essa parte, separar realmente a criatividade e ter uma seção do livro dedicada somente a ela, tá? Essa última coisa que a Mindel falou sobre o futuro do trabalho, os novos empregos, né? A criatividade tem um papel muito importante nisso, né? Realmente, o que vai ser exigido dos profissionais daqui para frente é muito mais essas características que a Mindel falou, incluindo a criatividade, a capacidade do pensamento criativo, do que as coisas que a escola tradicionalmente ensina, né, Mindel? Então, essa segunda parte do livro fala sobre como pais e educadores podem trazer para a vida das crianças e dos adolescentes oportunidade de desenvolvimento e prática da criatividade, tá? Quando a gente fala em criatividade, eu digo a palavra criatividade, vocês pensam logo o quê? A criatividade dos grandes artistas, dos cientistas, dos inventores, dos grandes visionários, né? Essa é o que a gente chama da criatividade com C maiúsculo. Porque aí as pessoas, quando elas pensam na criatividade dessa forma, elas pensam o quê? Eu não sou criativa, né? Eu não tenho capacidade criativa, porque eu não sou uma artista, porque eu não sou um cientista, eu não sou um inventor, eu não vou fazer nenhuma contribuição que vai mudar o mundo, então eu não tenho criatividade. Mas, na verdade, existe um outro tipo de criatividade que não está reservada somente a esses grandes gênios. É a criatividade com C minúsculo, ou a criatividade do dia a dia, que qualquer pessoa pode e deve desenvolver para viver uma vida mais prazerosa, uma vida mais positiva, uma vida mais feliz. E essa é uma das grandes causas dessa importância da criatividade, de buscar o desenvolvimento da criatividade na educação e na criação de filhos e alunos. Porque ela pode ajudar você a solucionar os problemas do dia a dia de uma forma mais eficiente, mais tranquila, mas também pode trazer muito prazer, muita positividade, mais felicidade mesmo, porque, na verdade, quando a gente está falando desse livro, a gente está falando de criar crianças e jovens que vão crescer para serem adultos mais felizes, né? No fim das contas é isso, para se sentirem mais bem realizados, né? Então, a nossa intenção ao falar da criatividade nesse contexto não é fazer com que pais e professores acreditem que eles devem educar as crianças que irão, quando adultas, criar grandes obras de arte ou fazer grandes descobertas científicas, tá? Isso pode acontecer, claro, mas não é esse o objetivo, tá? É fazer as pessoas entenderem o quanto a prática diária da criatividade pode melhorar as suas vidas e como crianças e adolescentes que são incentivados na prática da criatividade durante o seu crescimento e durante a sua formação podem ter grandes vantagens e usufruir de grandes benefícios na vida adulta, tá? Então, essa segunda parte do livro é dedicada a isso. Eu vou falar rapidamente agora só sobre os 6 capítulos, o que eles contêm, tá? Para vocês terem uma ideia geral do livro. O primeiro capítulo da parte 2 se chama O que é criatividade, que é realmente essa definição mais ampla do conceito, né, de criatividade, quando a gente explica como realmente é algo que todos nós podemos desenvolver e praticar. Não é uma coisa reservada a poucas pessoas e nem é uma coisa reservada às pessoas que têm tendências artísticas, né? A gente costuma pensar na criatividade dessa forma e realmente não é isso, tá? O segundo capítulo chama Como funciona a criatividade, onde a gente discute qual é o mecanismo que desencadeia o pensamento e a prática criativa nas pessoas, em todas as pessoas, em qualquer pessoa, tá? Isso pode ser muito útil. A gente acha que esse mecanismo, que é um mecanismo de 5 etapas, que tem... eu vou citar quais são, mas eu acho que o detalhamento realmente está no livro, né? Seria preparação, incubação, insight, avaliação e elaboração. Esse mecanismo da criatividade foi posto no papel, quer dizer, teorizado e pensado por um estudioso psicólogo húngaro chamado, e aí eu vou pronunciar o nome dele, que é bem difícil, é cheio de consoantes. É o Mihail, a pesquisa que eu fiz me mostra que o nome dele se pronuncia Mihail Csikszentmihalyi, mas se vocês forem ver escrito, é um nome cheio de consoantes, bem difícil de pronunciar. Mas, enfim, ele estudou muito a fundo. Ele é um dos pais da psicologia positiva, tá? Ele foi um mentor do Martin Seligman, que é o psicólogo, o estudioso da psicologia positiva, que a Mindel cita bastante no livro, porque ele é o criador da teoria do bem-estar,
que forma a base da primeira parte do livro, tá? Ele foi um mentor do Martin Seligman e ele estudou a fundo a criatividade, tá? E foi ele que, conversando com pessoas criativas com C maiúsculo, ele fez um trabalho de pesquisa durante muitos anos com grandes artistas, inventores, cientistas, pessoas realmente que vivem a criatividade, viveram a criatividade do dia a dia e fizeram grandes contribuições, né, devido à sua criatividade, artísticas ou científicas. E ele que chegou a essas 5 etapas, que o mecanismo da criatividade acontece nessas 5 etapas. Então, a gente descreve esse mecanismo, essas 5 etapas, no segundo capítulo da parte 2 do livro, né? E a gente acha que isso pode ser muito útil para pais e professores, porque pode ajudar eles a reconhecer a faísca criativa nas crianças. Se eles entendem esse mecanismo, se eles entendem esse processo, eles podem reconhecer isso na criança e incentivar e orientar nesse processo de desenvolvimento e prática, ou seja, na aplicação da criatividade, tá? Então, isso seria o segundo capítulo, né? O terceiro se chama Como Desenvolver a Criatividade em Crianças. Então, são realmente dicas práticas específicas para a faixa etária da infância, da primeira infância até o início da adolescência, tá? A gente dá essas dicas a partir de uma pesquisa feita em vários artigos de diferentes partes do mundo, em que profissionais falam sobre a criatividade, a aplicação de métodos para desenvolver e fomentar a criatividade em crianças, né? E nós falamos também, é uma parte que eu acho muito interessante nesse capítulo, dos assassinos da criatividade. Quer dizer, na educação de filhos e no ambiente escolar, quais são os assassinos da criatividade? É uma parte muito, muito interessante do livro, porque você vê que são coisas que muitos pais, hoje em dia, praticam, e eu acho que faz parte também do ambiente escolar tradicional, tá? Esses chamados assassinos da criatividade. O próximo capítulo é um gêmeo desse terceiro, mas é voltado para jovens, voltado para a adolescência. Como desenvolver a criatividade em jovens. Também, novamente, com dicas práticas para pais e professores de como eles podem gerar ambientes e desenvolver um programa realmente, aí no caso para professores, né? Um programa de desenvolvimento da criatividade para adolescentes, né? Por que ela é tão importante para essa fase da vida e como é que você pode ajudar a fomentar a criatividade nos jovens, né? Nos adolescentes 13 a 19 anos, né? Aí o quinto capítulo dessa segunda parte, ele é o que abre o assunto para todo mundo. Quer dizer, ele deixa de ser focado só em criança e jovem e abre para todos nós. É como melhorar a sua criatividade pessoal. É o que todo mundo pode fazer, né? Então, assim, é baseado também no trabalho do Mihail, na verdade, eu acredito. Mas a gente costuma chamar ele de Mihaly, né, Mindo? Há muitos anos que a gente estuda ele, né? A gente sempre chamou ele de Mihaly. Ele passou muitos anos estudando a fundo a criatividade, tá? E aqui, nesse capítulo, a gente está discutindo a maneira como ele coloca que existem 2 etapas para melhorar a sua criatividade pessoal: a aquisição de energia criativa e a aplicação da energia criativa. Então, a gente expõe essa teoria dele. E uma das coisas que acho que é o mais importante de tirar desse capítulo é que ele fala uma coisa muito interessante: os cérebros das pessoas são todos iguais. Praticamente iguais. Se você pegar um especialista hoje em dia, um médico especialista, e ele, com tudo que a gente sabe hoje sobre o funcionamento do cérebro, e ele tiver uma imagem do cérebro do Albert Einstein e a imagem do cérebro da Mendel, ele não vai poder dizer a diferença, ele não vai poder dizer qual imagem é do cérebro do Einstein, qual a imagem é do cérebro da Mendel, ou minha, ou sua, ou o seu cérebro, ou o meu. Quer dizer, não existe nada, não existem diferenças entre no cérebro de um grande gênio ou de uma pessoa comum. Quer dizer, o que existe de diferença é o uso da energia mental de forma criativa. Essa é a diferença. E esse capítulo, então, ele fala sobre como melhorar a sua criatividade, pessoal.
Não a criatividade que vai fazer você produzir uma grande obra de arte, mas a criatividade que vai te trazer mais prazer, mais felicidade, mais propósito e uma capacidade de lidar melhor com a vida, nos seus relacionamentos, com os problemas da vida, solucionar problemas de maneira criativa, tá? Então, esse seria o capítulo 5 dessa segunda parte, né? Da parte sobre a criatividade. Apesar do livro ser voltado especificamente para crianças e jovens e voltados para pais e professores, a gente acredita que esse capítulo pode ser muito importante porque adultos, os pais e os educadores, né, que vivem diariamente a criatividade e sentem na pele os seus benefícios, estão muito mais capacitados para criar e educar filhos e alunos mais criativos, né? E aí, por fim, essa parte 2 de criatividade, ela termina com um capítulo chamado Banco de Ideias de Atividades Criativas para Crianças, tá? Que é uma grande lista explicada, né, comentada, de atividades que podem ser aplicadas na maior parte das situações, mesmo sem muito dinheiro, mesmo sem muito material, ou com materiais muito baratos, diversos tipos de atividades diferentes, tá? Elas podem ser exercícios, podem ser jogos, podem ser brincadeiras, podem ser atividades artísticas, podem ser atividades musicais, que fomentam realmente e desenvolvem a criatividade nas crianças. E uma das coisas mais interessantes dessa parte, embora a gente tenha feito uma adaptação e tenhamos pesquisado em diferentes lugares, a base desse capítulo é uma lista de atividades, um banco de ideias criado por uma organização na Tailândia que lida com crianças que passaram por situações de prostituição infantil, de pornografia infantil, de tráfico, ou seja, de exploração sexual mesmo. E ela foi desenvolvida para ter aplicada essas ideias de atividade criativa em centros residenciais de emergência, ou seja, lugares que recebem essas crianças de maneira emergencial quando elas são retiradas dessas situações extremamente traumáticas, né? E para ajudar esses centros a, de maneira fácil, simples e barata, sem precisar de muitos recursos, de muito dinheiro, conseguir criar um ambiente em que essas crianças possam expressar sua criatividade, que elas possam brincar, e quais são os benefícios disso, né? Mesmo para crianças que passaram por situações tão extremas, né? E tão terríveis. Então, é uma lista realmente cheia de ideias, e eu acho que a gente acha muito, muito valiosa, né? Para pais e professores, tá? Então, é isso. A minha apresentação é essa. Quer dizer, essa segunda parte do livro, acho que ela é muito rica, muito interessante. A primeira também, obviamente, mas eu acho que são coisas que podem ser de muito proveito mesmo, tanto para pais como para educadores, assim, que trabalham com crianças de todas as idades. Tá certo? É isso. Obrigada, gente. Tá, obrigada a você. Edu? Então, Mindel, agora quem quiser participar, né, a ideia do bate-papo, perguntas, aí cada um pode abrir o seu próprio microfone. Agora a gente pode escutar. Posso você vai continuar escutando. Vocês estão gravando? Vocês estão gravando? Sim, estamos gravando. Sim. Então tá bom. Depois eu converso com a Mindel. Certo. Eu queria fazer uma pergunta. Posso falar? Pode sim, pode. A minha pergunta, eu achei muito interessante a explanação da Juliana, e a minha pergunta é para o meu mestre, seu Silmar, e Mindel. Para quem não sabe, eu fui uma discípula deles durante quase 20 anos. E eu aprendi muito com eles que inovação também, assim, fazendo um paralelo, não é somente apresentar produtos novos, seria resolver problemas momentâneos, a inovação. Aí eu pergunto para mim e para o seu Silmar, inovação seria a mesma coisa da criatividade, que a Juliana tão bem expressou? Pois não.
Quer responder? Não, pode responder. Pode responder. Isis, eu diria o seguinte, que inovação faz parte da criatividade. Eu acho que é uma coisa ligada com a criatividade. Por que não? Porque você inovar alguma coisa, você dá uma nova resposta a um assunto que já foi visto de outras formas. E na hora que você dá uma nova resposta, você cria. Você está criando. Então, do meu ponto de vista, eu acho que a inovação faz parte da criatividade. Eu não sei se ela concorda, mas eu acho que sempre que você usa alguma coisa para uma velha ideia, uma ideia nova, para resolver algum problema, alguma coisa, eu acho que você está usando a criatividade. Está com a criatividade. Então, Juliana, eu já sei um pouco de criatividade, viu? Fala, seu Silmar. O quê? Aquele elevador lá que levava a gente do térreo para o primeiro andar, foi criativa a ideia. Foi uma inovação. Né? Foi uma inovação. Uma inovação que vai se adequar dentro da criatividade, né? Isso. Eu acho. Na minha opinião, sim. Com certeza. Ótimo. Muito bem. Juliana, você concorda? Sim, concordo. Eu acho que a ideia é justamente essa. É que as pessoas descubram ou tenham capacidade de encontrar soluções criativas para os problemas do seu dia a dia. Não importam quais sejam esses problemas, né? Problemas no seu negócio, na sua vida pessoal, profissional. Eu acho que essa prática da criatividade ela tem esse duplo objetivo, né? Tanto de trazer realmente mais felicidade, uma sensação de bem-estar, realmente de propósito, de maior autoestima, né? De mais autoestima, mas também é uma maneira de você ver as coisas e ser capaz de solucionar os problemas do dia a dia, né? Seja pode ser problemas pequenos, né? No livro a gente fala a criatividade, essa criatividade com C minúsculo que a gente fala, é a criatividade que não importa o que as outras pessoas acham, se outras pessoas acham que é importante ou não. Ela não requer a validação de outras pessoas. Ela requer que você se sinta... Resolva aquilo no momento. Lide melhor com os problemas da sua vida. Eles podem parecer super pequenos e insignificantes para as outras pessoas, mas eles são importantes para você, né? Então, você saber resolver melhor as questões, os conflitos, os problemas do seu dia a dia e viver melhor por causa disso, né? A criatividade pessoal, essa criatividade com C minúsculo, o papel dela é esse. E foi isso que eu aprendi nesses anos todos, e sou muito grata ao seu Silmar e a Mindel, porque eu acho isso importantíssimo para a vida. Importantíssimo. Como? A senhora vai levar uma bronca minha na frente de todo mundo. A senhora também ensinou muito. Ei, meu mestre, o senhor não existe. Ô, Juliana, continuando um pouquinho, vocês dão licença? É muito importante para poder usar a criatividade, a criança já sendo, eu não sei como, né, mas acredito que o controle emocional, a maturidade emocional é muito importante, né? Está muito ligado à criatividade. Você acha isso? Depende da idade, né, Isis? Não, a pergunta está... Emoções positivas. Mas depende da idade que a criança tem. Quando ela é pequena... Não, mas a pergunta foi para a Juliana. Pode responder. Não, para nós todos. Para nós todos. Pode falar, Mindel, fica à vontade. Não, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas têm as suas fases, né, na vida. A criança pequena, para a criança pequena, até 7 anos, a criatividade se manifesta sem essa maturidade, né? É uma coisa mais instintiva de brincar. Mas enquanto ela está fazendo isso, ela está construindo, ela está percebendo, ela está elaborando, ela também está fazendo isso. Depois, mais tarde, ela está numa outra fase da vida, numa vida em que entra muita parte afetiva. Aí ela também está usando isso. E quando ela é mais adulta, quando ela chega na parte do desenvolvimento cognitivo, aí sim eu acredito que entra mais essa parte de maturidade. Mas eu acho que é uma coisa que vai vindo. Desde que a criança é pequena, ela vai se desenvolvendo e vai sendo criativa ao seu modo, ao seu jeito, e dentro das suas limitações, vamos dizer assim,
da idade, né? E é importante mencionar o que Juliana falou, evitar os assassinos da criatividade. Pois é. Isso aí foi bem forte, viu, Juliana? Isso foi ótimo mesmo. Isso eles fizeram uma pesquisa e eles comprovaram que a criatividade das crianças, quando elas vão até uma certa idade, elas são criativas nas escolas. E depois de uma certa idade, elas não são mais criativas. É impressionante como os assassinos da criatividade... Elas são tolhidas, né? Muito interessante. E aproveitar e fazer uma pergunta. Desculpe, Minda, você ia falar alguma coisa? Não, quero ouvir sua pergunta. Focando na parte final do título, que conduz essa narrativa para o século XXI e para essa conjuntura tecnológica acelerada que a gente vive. Por um lado, existe isso, né, dentro de uma linha evolutiva, a gente tem muita coisa que está andando rápido e se desenvolve. Por outro lado, áreas tradicionalmente conectadas com a criatividade, que são a educação, a ciência, a tecnologia e o ensino acadêmico, né, e mesmo a cultura, que é uma área da livre criatividade, vamos dizer, da livre expressão criativa, elas têm sido desvalorizadas por uma parcela muito expressiva institucional e da população que elegeu essa representação institucional. Como que vocês descrevem esse dilema e em que ponto dessa linha evolutiva vocês acreditam que a gente está com os prós e contras que a gente enxerga nesse cenário? Como é que é? Não entendi. Não, Otávio, o que você falou faz sentido. Só que, quando a gente lê o trabalho do Fórum Econômico Mundial, nós ficamos surpresos com a ênfase que eles deram, dizendo que nos próximos 15 anos, 5 anos, a partir dos próximos 5 anos, vai ser necessário o desenvolvimento de capacidade, de habilidades tipo sociais, persuasão, negociação. E, na minha opinião, sem isso, não dá para sobreviver. Não dá para sobreviver. Independente dessa conjuntura que você falou, eu acho isso, de uma certa forma, sempre existiu. Sempre teve essa tendência a não valorizar as coisas que eram boas, né? Que levariam as pessoas a se desenvolver mais, a serem mais produtivas, a terem mais emoção positiva. Mas o que a gente vê agora é que, ao lado disso, tem gente séria fazendo pesquisas, pesquisando, vendo o que acontece e dizendo, olha, vão acabar os empregos desse tipo, vão surgir novos, mas as pessoas não vão estar preparadas. Então, tem gente que já está falando isso. E o que vai acontecer daqui a 5 anos? Alguém vai se preparar e vai fazer da educação a resposta para isso? Eu acho que não. Acho que foi mais ou menos a pergunta que você fez, né? Eu acredito... Tem outros aspectos, né, que eu acho que vão mais diretamente à abordagem, de encontro à abordagem de vocês. Por exemplo, as taxas de depressão e de suicídio que vocês comentam na narrativa. É uma receita para fugir de certas ciladas do mundo contemporâneo também, né? Isso que eu acho que era legal de escrever. E o Martin Seligman, ele apresenta também, porque a teoria do bem-estar é uma teoria que se apoia muito em pesquisa, muito. Eles não falam A sem provar por que aquele A é fato.
E aí eles também estudaram esse aspecto das pessoas ficarem deprimidas, e eles introduziram experimentalmente em algumas escolas programas em que eles desenvolviam atividades bem didáticas de escola, mas dentro de um espírito da psicologia positiva, desenvolvimento de emoções positivas. E é incrível como também diminuía o número de pessoas deprimidas, o número de pessoas que estavam nessa situação de ansiedade, de angústia. Então, eu acho que a educação, a psicologia positiva, sem querer parecer assim, que é a única resposta, não é a única resposta, mas é uma resposta a esse tipo de problema, sem sombra de dúvida, porque eles veem o lado positivo da vida, das coisas. Não, eles descobriram o seguinte, que antigamente, quando a pessoa tinha depressão, era, em geral, a partir dos 29 anos. Mais recentemente, começou mais cedo, aos 15 anos. Inclusive, vocês devem ter ouvido notícias aqui no São Paulo de estudantes que se suicidaram. E a receita para lidar com não sei se estou certo em falar receita, mas essas orientações que a gente passou hoje para vocês ajudam realmente a evitar que essas coisas aconteçam. Ela melhora o comportamento, faz com que as pessoas... O catastrofismo, hoje em dia, é um problema muito grande. A pessoa pensar e transformar tudo numa tragédia. E esses pensamentos otimistas, realistas, ajudam as pessoas. É uma técnica, um exemplo dela chama-se 5-6, que ajuda a pessoa a dialogar com ela própria e combater os pensamentos negativos e catastróficos que ela tem. Não sei se fiz confusão ou eu esclareci um pouco, Otávio. E também, Otávio, uma outra coisa que eu acho que fica claro, não sei se fica claro, mas eu acho que sim, no desenvolvimento dos capítulos, a gente sempre fala que o pai, o professor, tem que estar próximo da criança, quando a criança quiser falar, quando a criança quiser... Os pais têm que estar muito próximos da criança para poder orientar, ajudar e mostrar. Porque, na verdade, as coisas que têm que ser feitas são educacionais. É ensinar a criança... Imagina uma criança de 4 anos que tem propósito e tem significado, só porque ela tem uma ideia de querer ser uma boa aluna. Isso é maravilhoso, o pai poder acompanhar isso com 4 anos. Quando ela tiver 6, 7, ela vai ter outro significado. Quando ela tiver 12, vai ter outro, e a família vai estar sempre acompanhando. Então, isso é só um pequeno exemplo, mas é essa coisa da família estar sempre próxima, junto, e ajudando a criança. E para isso não precisa ser formado, não precisa ser... Só precisa amar mesmo, ser simplesmente gostar da criança. É o que mais precisa. Otávio? Eu não sei se respondemos, né, Otávio? Você ficou mais confuso. Não, imagina. É isso. Está se falando que vai chegar um momento da vida do ser humano em que o Estado, né, vai exigir que os pais eduquem os filhos, procurando transformá-los também em bons cidadãos. Então, a ideia é os pais, quando tiverem filhos, se comprometerem a educarem os filhos nesse sentido que nós falamos hoje aqui. E a escola, nesse sentido, tem que ser uma complementação, não pode bater de frente, né? Não pode você dar uma orientação em casa e chega na escola, não acompanha, não continua. As coisas têm que ter uma continuidade, né? Silêncio total. Isso quer dizer que todo mundo concorda? Juliana Minde e o seu Silmar. Eu estou vendo o meu filho e minha nora, eles estão com muita dificuldade, estavam para escolher um colégio de acordo com a filosofia deles. E eu percebi que isso é um nicho que ainda não foi preenchido, eu nem sei se poderia. Assim como em restaurantes, existem as análises dos restaurantes, deveria ter também análise e a filosofia de cada colégio, para a gente poder se orientar. Então, tudo isso que vocês falaram é maravilhoso, mas em que colégio a gente encontra tudo isso? Aonde?
qual o nome do colégio. Entendeu? Entendi. Essa é uma das razões pelas quais nós escrevemos o livro. A Tatiana, não sei, ela está aqui, não está mesmo? Tá. Ela nos ajudou a divulgar nas escolas isso. Nós não queremos. Então, no livro tem a análise dos colégios? Não tem análise do colégio, mas... Então, a gente é pobre nisso, você não tem onde pesquisar, entendeu? Aí fica aí a sugestão, fica a sugestão para a equipe, o próximo livro. Obrigada. Mas essa escolha da escola tem muito a ver com a maneira como os pais veem a vida. E muitas vezes a maneira como os pais veem a vida desconhece a maneira como a criança se desenvolve, não leva em conta. São coisas que ficam em conflito. Às vezes o que a criança precisa não é aquilo que o pai quer fazer. Então o pai às vezes quer pôr numa escola que não é o que a criança precisa, porque não vai desenvolver a criatividade, as emoções positivas, não vai conversar, não vai fazer isso. Mas na vida prática... Na prática, Minda, a gente não sabe onde que está um colégio, qual é a filosofia deles, entendeu? Isso não existe, uma orientação. Não, tem colégios, eles dizem, a grande questão é que você não sabe se o que eles dizem é o que eles fazem, essa que é a questão. Porque chega uma hora que vira moda. É uma moda, quer dizer, a pessoa, de repente, tem aquela pessoa, está se dando X na escola dela, vamos dar também. Não importa se está de acordo com o que a criança precisa, se não está, mas vira moda, né? Então, fica uma coisa assim, bem complicada. Mas eu acho que tem boas escolas, sim. O problema é os pais quererem, às vezes, aquela escola, né? Então, mas, Dunaís, um pai que vai procurar uma escola pensando assim, eu quero que meu filho cultive emoções positivas, eu quero que meu filho seja, filho ou filha, é claro, né, devido ao respeito às mulheres, quero que meu filho ou filha seja resiliente, tomem decisões, seja criativo. Criativo. Aí o pai já vai, inclusive, trabalhando junto com a escola nesse sentido. E aí pode acontecer esse desenvolvimento que a senhora falou. Tem que estar muito próximo, todo mundo muito próximo, querendo muito bem da criança. Pegando uma carona na sua comparação, Isis, e concordando com o que a Mindel falou, eu trabalho em escolas há muitos anos, né? E com educação e com inclusão. Então, tem muito essa questão do que a escola fala que faria, ou qual seria a postura, e na prática o que acontece. E a carona que eu digo é a seguinte, no restaurante, após as refeições, os clientes não levantam para fazer vestibular, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas aqui, dessa falta de uma concepção da escola, que muitas vezes ela se diz uma coisa conceitual e tal, e no fundo ela precisa fazer passar no vestibular, senão não tem dinheiro para, né, como uma empresa, ela não vira, e isso é bem complicado. Não vai querer, né? Exatamente. Começa muito com a concepção do pai e da mãe sobre o que ele quer. Esse é um ponto que a Mindel falou, muito importante, dona Isis. O que a gente gostaria de contribuir muito com esse livro é que os pais tomassem consciência do que querem dos filhos e do que querem das escolas que passam pelos filhos. E que não seja só passar no vestibular. E a nossa intenção também é que, por exemplo, essa parte de pensamento otimista, realista, pensamento, habilidades sociais e busca de significado, pode ajudar muito na própria autoorientação dos adultos. Nós não insistimos nisso, mas me ajudou muito. Eu pude realmente ver as coisas de um outro jeito a partir dessas informações. Ô, Mancebo, em qualquer idade. Mas, assim, e onde você acha a descrição de um colégio? Sem ser por informações de um ou outro. Não existe acha, né? Isso ou não? Não acha, né? A questão toda... Não existe, né?
é no boca a boca, com as famílias que já passaram por determinada escola, ou que estejam lá, e ainda assim você fica sujeito aos filtros perceptivos dessas famílias, que muitas vezes também, como a Mindel falou, colocam o filho lá em tese por conta de uma postura, de um modismo que depois esses próprios pais cobram diferentemente das escolas. É complexo. É bem Mas o complicado. momento em que isso funcionalmente acontece é numa visita inicial, quando você vai lá ver se você vai botar ou não, né, Macedo? Aí eles te apresentam essa filosofia, por mais que seja mais discurso do que prática, é nesse momento em que eles se apresentam, inclusive filosoficamente. Isso, mas uma coisa bacana de fazer é ir na hora do recreio, na hora dos intervalos, e observar os jovens, observar o comportamento das crianças, ver se eles estão alegres, se eles estão tristes, se eles estão tensos. Isso às vezes diz bem mais do que a história que a diretora, a coordenadora vai te contar, né? Isso é uma coisa, é uma boa sugestão, viu, Isis? Gostei, isso aí é bem prático também. Essa escola é coerente, pelo menos, né? Se o que é o que elas fazem, né? Mas tem muitas escolas boas, viu, Isis? Não querendo deixar você triste, não. Tem muitas escolas boas, mas não é a maioria, não é a maioria. Não, né? Não. Assim, com esse padrão, né? Com que combine com o padrão do livro, com a filosofia do livro. Escola com o padrão do livro. Eu já diria que Não, pode. Não. A mim, pessoalmente, o que acho mais importante é o pai, a família se conscientizarem do que querem para os filhos e do que querem que a escola faça pelo filho. E buscar isso mesmo. Isso vai gerar uma grande mudança. Tem que ser bem atuante, né, os pais, né? Muito próximos da criança, muito atuantes mesmo. E junto com a escola. Tem que ser junto mesmo. Não adianta querer deixar a criança na escola, virar as costas e ir embora, não adianta. Tem que ser junto. Lá vou eu para o recreio, hein? Bom, mais alguma pergunta? A Tatiana não falou nada, Tatiana, está quieta. Pode deixar que vai ser um festival de bronca na gente. Eu tive problema com o microfone, com tudo. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, ouvindo bem. Não, porque eu não conseguia, não conseguia entrar, não entrava, deu mal pau para entrar, por isso que eu demorei. Não, hoje eu queria mais escutar, mas eu já participei tanto da preparação, eu queria ouvir os outros, né? Queria ver as pessoas falando, queria saber as perguntas. Estava curiosa para ver a reação das pessoas, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para levarem em conta para vocês, como indivíduos, também algumas ideias que estão nesse livro. Aprendam a lidar com pensamentos negativos e pessimistas. Aprendam se preocupem em desenvolver habilidades sociais, tipo assertividade e empatia. Aprendam a verificar se não seria bom vocês avaliarem o significado que vocês dão à vida de vocês. Eu comecei a me preocupar com essas coisas depois de 60 anos, dona Isis, quando eu conheci a senhora lá no Laficiel. Opa! E transmitiu bem, viu? Transmitiu bem. Estava entrando nesse assunto nessa época. Agora que eu estou perto dos 80, né? Acho que você também, né, Nina? 76, 77 em breve. E você, Marta, não tem nada para perguntar? Você tinha aí? Está funcionando? Não, hoje eu queria ouvir, quero ver o livro. Eu até queria ter visto o livro antes,
dessa reunião de hoje, mas depois de ler o livro, talvez eu, por enquanto, queria só ouvir. E estou achando que é instigante, os temas são instigantes, me dá vontade de ler o livro. Aí, ó, boa! Muito bem. Fico feliz. Que bom mesmo. Lindo, você já tem livros com vocês? Vocês têm livros com vocês já? Temos livros aqui também para vender. Tem um link. É isso que você perguntou? Hã? Não, mãe, ela quer saber se tem livro, já tá à venda, e tá à venda já. A tua mãe já está com o livro em casa. Você já tem livros na tua casa? Tenho os livros na minha casa. Alguns. Por favor, você deixa lá no apartamento da Karina, depois eu acerto com você, tá bom? Tá bom. Que é assim, minha filha, né, Tati? Aqui o negócio funciona assim. Tá certo, pode deixar. Então tá bom. E para a gente que não conhece ninguém para você deixar, como que a gente faz? O quê? Como que a gente faz para comprar? Eu tenho o link, o tal do o convite, gente, o convite eletrônico que vocês receberam tem um link para comprar o livro eletronicamente, se vocês virem eletrônico, e para comprar o livro físico, tá? Que é na loja da editora do Otávio, tá? Inclusive, até aqui no chat do Zoom, o Otávio colocou o link do livro no site. Clicando ali, vocês conseguem adquirir, tá? O livro tem o livro físico e tem o link também para o livro... Né? No convite, tem o link também para o livro eletrônico. Isso, aqueles 2 links que começam com gg.gg, vocês digitam no lugar do www, em qualquer navegador de internet, digita aquelas letras lá, dá Enter e já vai direto. Tanto na versão digital quanto na impressa. Eu estou super moderna. O meu vai ser eletrônico. Viu? Ah, que bom! Muito chique, muito chique. Gente, o Anselmo, não sei se ele está sem acesso ao microfone, ele mandou uma pergunta aqui pelo chat. Somente o bem-estar pode trazer a criatividade ou a criatividade pode trazer o bem-estar? As coisas estão ligadas, né? A pessoa que se desenvolve numa linha educacional de bem-estar, naturalmente ela vai aproveitar essa criatividade que as pessoas têm naturalmente. As pessoas não são bitoladas, elas têm uma capacidade de fazer coisas novas, resolver, ver as coisas de diferentes formas, desde pequenas. Então, uma coisa está ligada com a outra. Se você tem uma educação voltada para o bem-estar, fatalmente você vai se tornar uma pessoa naturalmente criativa. Não é como a Juliana falou, não vai ser um artista, mas vai ter uma natureza criativa de resolver problemas, que a criatividade também é isso, né? Você ser capaz de dar novas soluções para problemas, pensar nas coisas de diferentes formas. Tudo isso é criatividade. Então, não é uma coisa contra a outra, elas estão juntas. A psicologia a psicologia positiva, o bem-estar, eles trabalham isso muito bem, porque eles levam em conta a natureza da pessoa. As coisas que as pessoas vão precisar, que elas precisam para poder se desenvolver. E a criatividade naturalmente uma coisa que é desenvolvida nesse processo. Eu não sei se eu respondi, mas eu vejo assim. Não, você respondeu bem. Desculpem. Quem julga se ela respondeu bem ou não são vocês. Mas é isso, mais ou menos isso que a Mindel falou. O bem-estar significa preparar as crianças e os jovens, e eu acho também até os próprios adultos, para
questionarem seus pensamentos negativos, lidarem com seus pensamentos catastróficos, que são muito mais comuns nas pessoas jovens do que se imagina, desenvolver habilidades sociais, verificar suas forças de caráter. Tem um livro chamado Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que tem lá, ele orienta a procurarem um site que ensina vocês a calcularem, a dimensionarem as forças de caráter de vocês. Ao fazerem isso, no capítulo 3. No nosso, né? Também tem uma referência. Então, estou falando, no capítulo 3 do livro. A gente faz uma referência ao site para os jovens, mas tem para adultos. Para crianças também? Para crianças e jovens, mas também tem para adultos. É muito bonito, ele faz o levantamento das forças para crianças. Ao ensinar bem-estar aos jovens, vocês automaticamente está sendo trabalhado para desenvolver a criatividade neles, se essa é a resposta que o Anselmo está esperando. Oi, boa noite, Anselmo, que eu consegui o microfone aqui. Não, na verdade, foi respondido sim. Eu só estava tentando entender se primeiro seria necessário ter o bem-estar. Eu acho que primeiro você precisa prover esse bem-estar para a criança, para que possa desenvolver a criatividade nela. É mais ou menos isso? Fica mais fácil desenvolver a criatividade trabalhando o bem-estar nas crianças. Bem-estar aí, no caso, são esses itens que a Minda e a Juliana falaram no livro dela. No nosso livro, desculpe. Se você desenvolve uma linha educacional com a psicologia positiva, a criança naturalmente vai dar margem a desenvolver aquilo que ela consegue da criatividade. Ela se torna naturalmente criativa porque faz parte da educação. Você ver as coisas, pensar em outras coisas, criar coisas, isso faz parte. Isso não torna ninguém um artista, mas isso é criatividade e isso faz parte naturalmente. Vocês olham uma criança quando ela desenha, ela não é um artista, mas ela está desenhando. E daí para frente ela vai soltando a criatividade dela se for bem orientada, porque quando ela é criança ela desenha, depois ela pensa a história, depois ela faz outras coisas, resolve problemas, isso tudo é criatividade. Tem um pensamento negativo ou um pensamento catastrófico. Aí questionam esse pensamento através de um modelo chamado 5-6. Tudo isso ajuda a desenvolver a criatividade na criança. Perfeito. Perfeito. Não, respondido. Perfeito. Parabéns. Perfeito. Vou ler o livro agora para entender bem. Muito bom. Que bom. Não se esqueça de calcular suas forças de caráter, dimensionar suas forças de caráter também, viu? Não é só nas jovens, não. Isso realmente também me chamou muita atenção. Quero ouvir muito isso daí. Muito legal. Parabéns, hein? Qualquer coisa você pode ligar para a gente que a gente complementa você com informações. Tá bom. Perfeito. Obrigado. Olha, eu tô aqui em Recife assistindo vocês. Sou amiga aí da Tatiana e queria parabenizar o casal e a Juliana. Gostei muito do tema do livro. Também trabalho com essas questões de formação de criança, de jovens, de família, e pautada muito pela neurociência. Eu acho o que eu achei mais incrível assim é a capacidade de inovação que esse casal tem, né? Então, parabéns para vocês e de continuarem aí produzindo, criando. Achei muito incrível. E a Edna, que está aqui com a gente, a Edna Marchini, que ela está com problema de áudio, ela me mandou um manual, Isis, que existe um portal que fala de todas as escolas, aí, principalmente as escolas de São Paulo. Tá? Ai, que ótimo! Legal. Então, é www.portalguiaescolas.com.br. Nossa, eu agradeço demais, Lígia, para você e a ela.
Mas aí tem aquela questão que, que a própria Mindel colocou e o Edu também, né? Os filtros, né, que as pessoas vão dizer e o que a escola diz que faz. Exatamente, mas realmente... pelo menos aí você vai achando o seu caminho, né? Eu acho que nesse Vocês ensino poderiam remoto a repetir? gente está vendo muito isso, né? O que a escola diz que faz e o que ela faz mesmo. Você poderia me repetir, por favor? Rapidinho. www. Portal Guia Escolas, tudo junto, .com.br. Muito obrigada, viu? É um anuário das escolas particulares de São Paulo. Muito bom. Pelo menos dá um norte, né? Você já... Aí, Edu, obrigada. Anselmo, eu só queria aproveitar e falar uma coisa. Você ficou interessado nas forças, né? Eu coloquei no chat aí do Zoom o site oficial da Universidade da Pensilvânia sobre felicidade autêntica, que tem os questionários, a pesquisa que você pode responder para descobrir quais são as suas forças, tá? Ele é um site em inglês, tá? Então os questionários estão em inglês, mas no livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, existe uma tradução do questionário principal, tá? Uma tradução resumida, não é o questionário completo. Mas na edição brasileira, em português, do livro do Martin Seligman, Felicidade Autêntica, existe essa versão em português do questionário. Mas uma amplitude maior de questionários para crianças, para diferentes idades, para diferentes propósitos, na íntegra, você encontra em inglês nesse site chamado Authentic Happiness, que o Martin Seligman, um dos criadores da psicologia positiva, ele é professor e ensina na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, faz parte do site da universidade, esse site Authentic Happiness, que é onde você encontra todos esses questionários, que ajuda você a descobrir quais são as suas próprias forças, tá? Legal, Juliana, eu vi aqui, eu vou procurar isso aí. Muito obrigado, viu? E tem também as crianças, né? A Catarina, como ela chama? A autora, que fez também essas forças, a identificação das forças de crianças. É Catarina, como é que ela chama? Foi o Martin Seligman que fez no livro Felicidade Não, mas foi ela que então, mas está no próprio livro Felicidade Autêntica. Não, das crianças? Das crianças. Está citado no capítulo 3 do livro. Nós citamos também, está citado no nosso livro. É uma graça isso. Levantamento das forças das crianças. É bom lembrar que o livro anterior está disponível também ainda, Em Busca de Significado, e tem uma abordagem bem didática desse tema, né? Em Busca de Significado, né? O nosso primeiro livro, ele fala bastante sobre essa psicologia positiva de uma forma muito acessível. A informação que ele dá para vocês, eu espero que vocês não considerem muito romântica, vocês vêm de poeira de estrelas. Ninguém entendeu nada. De onde se originou a vida no planeta Terra? Se ninguém... Não foi bem essa. Gente, eu vou me despedir de vocês. Foi um prazer conhecê-los. Vou ler o livro. Um beijo para todos. Amei aqui essa exposição, essa reunião. Parabéns ao casal, parabéns, Juliana. E um beijo imenso aí, Tati, Edna, as pessoas que eu conheço, e até uma próxima. Obrigada. Bom te ver, Lígia. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Viu? Tchau, Lígia. Obrigada. Boa noite. Ter participado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Eu também os três, dando essa
abertura em escolas e para os educadores e para os pais. Parabéns para vocês. Estou saindo. O que é? Não ouvimos o que é? A Marta? Falhou um pouco o áudio dela, Mindel. De toda forma, são 8h27, acho que está bem no horário combinado, tá bem legal, né? Deu bem certo a medida do horário. Perfeito. Mas eu não ouvi o que foi a Marta que falou? Não sei o que ela falou. Ela estava só se despedindo, Minda. Estava se despedindo a Mata. Tá certo. E despedindo e parabenizando os três pelo trabalho. Tá Agora bom. Obrigada. Obrigada, Marta. Melhor, tá? Parabéns para vocês. Eu falei que vocês são corajosos de estarem escrevendo sobre esses assuntos. Tchau, tchau. É mesmo, né? Obrigada, Marta. Boa noite. Obrigada, Marta. Boa noite. Bom, então é isso, gente. Então, Mindel e Silmar, acho que vocês podiam fazer essa palavra final para a gente encerrar mesmo, né? Despedir de todos. Certo. Agradecemos a participação de todos. Certo. Realmente foi muito bom, foi muito interessante. As pessoas realmente estão interessadas em educação, que bom. E numa boa educação, isso é muito bom, deixa a gente muito feliz, muito mesmo. Sim? Não se esqueçam de usar as ideias do livro para vocês pessoalmente. Juliana, quer falar alguma? Questione os pensamentos negativos, questione os pensamentos catastróficos, busquem significado. Além de ter essa preocupação, se preocupem também com isso. Fez uma grande diferença em minha vida. Eu também queria dar boa noite, agradecer a todos pela presença, obrigada. E agradecer ao Mancebo por toda a ajuda, né? A Tatiana por toda a ajuda, o Otávio por toda a ajuda, né, Mindel? Que ajudaram a colocar esse livro. O Mitsu, né, que não tá presente aqui, né? O Chita, que fez as charges, né, Mindel? E agradecer a todos. Então, obrigada a vocês pela ajuda toda e boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, Ju. Obrigada a você. Boa noite, Ju. Parabéns. Obrigado a vocês. Parabéns. Tchau, gente. Parabéns Mindel, Silmar. pro casal, isso. Tchau. Parabéns, Obrigada, Mancebo. Tatiana, você está bem, mas está linda. Tá maravilhosa. Fazia tempo que eu não te via. Obrigada. Ela sempre foi linda, não é só sempre agora. foi, eu não pensei que ela pudesse ficar mais. Nossa, gente, obrigada. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, Tati. Tchau. Tchau, Helena. Parabéns, senhora linda, seu Silmar. Parabéns, Juliana. Muito obrigado. Mindel, tchau. Depois a gente se fala, tá? Tá bom. Tá certo, obrigado. Ok, então vou encerrar as gravações por aqui. Mindel, Silmar, parabéns, foi o máximo. Teve a Obrigado presença... a você, né, Foi muito bacana, teve a presença de 23 pessoas, então foi bem bacana. Que bom, né? Foi ótimo. Que seja a primeira live de várias. Estamos ouvindo, sim, Tatiana. Nossa, deu pau aqui no meu som, na minha câmera, caiu. E 1 hora, meu irmão que vai ter que explicar isso. O telefone simplesmente shut down sozinho. Aquela hora que eu sumi, não ligaram o telefone. Eu não sei o que aconteceu. Uma coroa nada. E que seja a primeira live de muitas, hein? Agora que vocês já sabem como faz, vão pegar o gosto. Você vai ver, Mindel. Ô, mãe. Tô aprendendo. O Sérgio tá aí, não? Não sei. Não, já foi. Ele entrou? Ele entrou no começo. Sim, ele estava no começo, o Len também. Né? Ficaram um pouco, saíram. Depois eu tenho que ver a lista, né? Deu o pico de 24 pessoas presentes, mas ao todo eu não sei quantos entraram e saíram. Talvez 30. Vamos ver. Foi um sucesso, Mindel. Muito bom. Valeu, então. Boa noite para vocês. Vou encerrar aqui a parte técnica e então vai desligar agora a gravação. Tá bom? Tá bom. Tchau, mãe. Tchau, pai. Parabéns.
Obrigada. Tchau. Parabéns pela filha que vocês tiveram. Isso, e pela modéstia também, isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, hein? Um grande beijo para vocês. Beijo, bye. Bye.